Primeira carta de João, capítulo 1. A carta de João está lá no finzinho da sua Bíblia. Está depois de 2 Pedro, antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de 3 João, antes de 2 João. Meus irmãos, nós concluímos nesse começo de 2015 os estudos no livro de Malaquias, no livro de Ageu, e agora nós vamos dedicar algumas semanas estudando as 3 cartas de João, para a gente poder estar abordando alguns temas que são bastante importantes para nós enquanto comunidade cristã. Com certeza que nós vamos ser bastante enriquecidos pela palavra do Senhor nesse período. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 1, todos juntos contar? A palavra do Senhor diz assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Amém, meus irmãos? Queridos, a primeira carta de João é um dos documentos mais importantes do Novo Testamento, porque ela foi escrita por um dos apóstolos que estiveram com o Senhor Jesus Cristo e, falando de João, um apóstolo que participou do círculo íntimo de amizade do Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi escrita provavelmente próxima do ano 90 da era cristã. Então nós estamos falando pelo menos 60 anos depois que Jesus Cristo voltou ao céu. Então estamos vendo uma carta que foi escrita para a terceira geração da igreja. Então a religião cristã já estava estabelecida, já estava distinta do judaísmo, ela realmente já tinha o seu culto distinto, a sua liturgia distinta. Só que agora esses irmãos, por estarem um pouco distantes ali daqueles momentos em que Jesus Cristo esteve entre nós, eles corriam o risco de perder a sua identidade de cristãos, de perder realmente a fé e características que são tão importantes para que o cristianismo seja aquilo que ele é. Então, quando nós vemos aqui João escrevendo, João está escrevendo como uma testemunha ocular, porque ele viu o Senhor Jesus Cristo, ele esteve com o Senhor Jesus Cristo, ele conviveu com o Senhor Jesus. Então ele fala com propriedade, lembrando esses irmãos que a nossa fé não é uma lenda inventada, mas é uma religião baseada em fatos históricos incontestáveis. A nossa fé, ela está enraizada na história, diferente de qualquer outra crença que se baseia em mitos, em histórias, em contos de carochinho, fábulas das mais criativas. O cristianismo está enraizado na história. E ele é baseado em fatos históricos incontestáveis, porque de fato o Senhor Jesus Cristo esteve entre nós. De fato, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós não sabemos se de fato outros personagens existiram, mas nós sabemos que Jesus Cristo pisou nessa terra aqui, pregou seu evangelho de paz, as boas novas de salvação, e o movimento que ele iniciou transformou a humanidade. E nós estamos hoje, cerca de 2000 anos depois de Jesus Cristo ter voltado aos céus, e ainda existem pessoas fazendo orações a Jesus Cristo, ainda existem pessoas sendo transformadas pelo evangelho. Religiões nascem e morrem, o cristianismo continua avançando porque Jesus Cristo está vivo. Aleluia! E ele tem guiado a sua igreja, tem guiado o seu rebanho. O primeiro versículo da carta diz assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que é o Senhor Jesus, que existiu desde a criação do mundo. Meus irmãos, Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto Deus, ele é criador, ele sempre existiu, ele nunca foi criado.
Não existe um momento no tempo de Deus, na história, em que Jesus não exista. Ele é antes da criação do mundo, porque Ele próprio é o Criador. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Mas o Jesus histórico, o Verbo que se faz carne, Ele esteve entre nós, Ele nasceu da Virgem, Ele foi gerado pelo Espírito Santo, Ele morreu e ressuscitou. Então nós temos aqui, primeiramente, João falando que esse Cristo, Ele é desde a criação do mundo, Ele é Deus. Mas Ele agora vai falar na continuidade do versículo: nós a ouvimos, e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Irmãos, João está dando aqui um relato de que ele conviveu com Jesus. A primeira coisa que ele fala: nós ouvimos a Jesus, nós estivemos com Ele, ouvimos as suas mensagens, sabemos como era a sua voz, aleluia, sabemos como Ele falava com as pessoas, nós o ouvimos. Nós não ouvimos falar dele, nós mesmos ouvimos esse Cristo falar, esse Jesus falar, porque Ele esteve entre nós. Ele não foi inventado pela religião, Ele existe, nós ouvimos Ele falar, aleluia. Não apenas ouvimos, mas com os nossos próprios olhos vimos, aleluia. João não soube de Jesus por um terceiro, ele viu Jesus. Ele sabia como que Jesus penteava o cabelo, ele sabia com que roupa Jesus se vestia, ele sabia a altura de Jesus e a sua estatura, ele viu, aleluia, porque Jesus é um fato histórico incontestável, aleluia. Quantas pessoas perdendo as suas vidas crendo em fábulas? A igreja crê no verdadeiro Deus, no verdadeiro homem Jesus, aleluia, aquele que pode salvar, aquele que batiza no Espírito Santo, aquele que cura enfermidades, aleluia, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para a nossa justificação, aleluia. Nós conhecemos esse Salvador pelo testemunho que os apóstolos deram. Ele diz mais: olha, se não basta para vocês a gente ter ouvido e a gente ter visto, eu também afirmo a vocês que as nossas mãos tocaram nele. Você pode tocar na pessoa que tem do seu lado? Você conseguiu tocar nela? Ou é um fantasma? Você tocou? Você sentiu o osso dela, a carne dela? Dá uma beliscadinha, vê se ele fala ai. Então, existe, porque você conseguiu tocar. Jesus Cristo é verdadeiro, porque João afirma que tocou nele. Diferente do que pregavam alguns mestres desse período, que Jesus ele era apenas um fantasma, um espírito muito puro, João assevera a humanidade de Jesus Cristo. A humanidade de Jesus Cristo é uma doutrina central da nossa fé. Se Jesus fosse um espírito, ele não poderia nos representar na cruz do Calvário, mas como ele se fez homem como nós, ele pôde se apresentar como um sacrifício substitutivo. O primeiro Adão nos levou à morte, mas o segundo Adão, Cristo, nos levou à vida, porque ele morreu pelos nossos pecados e nos deu a sua graça. Louvado seja Deus. Verso 2: quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Irmãos, o versículo 2 é muito profundo, porque João chama esse Cristo, esse Salvador, de vida. Ele diz: quando essa vida apareceu, nós a vimos. A verdadeira vida está no Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Fora de Cristo só existe morte, mas em Cristo a vida, e a vida com abundância. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que nós podemos afirmar com coragem, com ousadia, que nós temos vida eterna, porque a vida que é Cristo está conosco. A vida que é Cristo se manifestou a nós. Quantos aqui contemplaram Cristo, a vida eterna? Adorem a Ele nessa hora. Essa vida se manifestou e nós a vimos. E porque vimos ela, nós podemos agora anunciar
anunciar que essa vida eterna nos foi revelada. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, abra sua Bíblia, por favor. Ele próprio se associou com a vida. Abra sua Bíblia. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. É o Evangelho agora na minha carta, o mesmo autor. Nós vamos ver que João relata que numa das afirmações de Jesus Cristo, ele próprio identificou-se como vida. Todos encontraram? A palavra diz assim: e ele respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo é a vida. Fora de Cristo, irmãos, só resta morte. Fora de Cristo só existe morte espiritual. Nós temos uma tendência muito forte na sociedade, que a gente vê uma pessoa que às vezes não está na igreja, a gente fala: ele é tão bonzinho, ele não joga, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz mal para ninguém, só falta ser crente. Então falta tudo. Se não tem Jesus, pode ser bonzinho, vai ser condenado. Se não tem Jesus, pode ser um amorzinho, vai ser condenado. Porque o maior pecado que existe é não aceitar o amor de Deus que foi revelado no Senhor Jesus Cristo. Só está vivo quem tem o Senhor Jesus. O cristão mais fraco, mais atrapalhado, mais torto, mas que sabe que os seus pecados foram levados na cruz e está lutando com unhas e dentes para acertar. Esse pode estar tranquilo com sua salvação, porque a graça de Deus irá sustentá-lo até o fim, porque ele reconheceu que a salvação está apenas em ser no Senhor Jesus Cristo. A salvação pertence ao Senhor. Obra nenhuma vai salvar a gente, mas a fé em Cristo nos justifica, a fé em Cristo nos santifica, a fé em Cristo nos sustenta, aleluia. E aqueles que são da fé vão até o fim. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Só tem vida quem está no Senhor Jesus. É por isso que você vê fora da comunidade cristã tanto ódio, tanta mentira, tanta incredulidade, tanta falta de esperança, tanta falta de alegria, tanto fracasso, tanta derrota, tanta família sendo destruída. Por quê? Porque fora da comunidade cristã há morte. Mas aqui na igreja não tem problema? Tem vários. Tem mentiroso na igreja? Tem. Tem desonesto na igreja? Tem. Tem atrapalhado na igreja? Tem. Mas aqui a vida está se manifestando, está curando, está trabalhando, está transformando. É proibido aqui a entrada de pessoas perfeitas, mas enquanto os imperfeitos estão aqui dentro, a vida está os transformando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Eu não sou perfeito, mas eu já não sou quem eu era. A graça de Deus na sua vida tem me transformado, aleluia. Verso 3: contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Irmãos, é importantíssima a permanência na fé apostólica para sermos igreja do Senhor. O que eu vou falar pode parecer duro para alguns, mas é uma realidade bíblica. Nem toda igreja evangélica é cristã. Tem muita porta aberta que não tem nada de cristianismo lá dentro. Então, talvez 50 anos atrás a gente podia falar todo evangélico é cristão. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje tem igreja evangélica ensinando os membros a jogar São João na casa. Eu vi hoje uma que eu fiquei horrorizado. Falei: meu Deus, para onde estamos indo? Uma igreja Assembleia de Deus. Falei: meu Deus, que Assembleia de Deus é essa? Fazendo as 7 sextas-feiras do mergulho de Naamã. Sete sextas-feiras do mergulho de Naamã.
amanhã. Não é? Venha participar da campanha poderosa. Campanha poderosa? Que negócio é esse? Essa é a fé apostólica? Algum apóstolo marcou campanha? Eles sabiam que não há nada, meus irmãos, que possa mudar a soberania de Deus. E eles não queriam complicar a simplicidade do Evangelho. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo não precisa de patuar. Quem tem Cristo não precisa de sal grosso, de pé de coelho, de arruda na orelha. Quem tem Cristo tem tudo. Ele nos libertou da superstição. Ele nos libertou dessas coisas tão terríveis e tão pagãs. Eu não preciso de campanha, eu preciso de Cristo. Eu não preciso de corrente na fé, eu preciso de Cristo. Eu não preciso de apóstolo milagreiro, eu preciso de Cristo. Eu não preciso de show gospel, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Sempre que a igreja procura entretenimento, ela se afasta de Jesus. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu valorizo tanto o culto de ensino, irmãos. Porque aqui a gente vem em família, não tem estrela nenhuma aqui. Mas a gente veio porque a estrela da manhã está aqui brilhando com você. Quem vem aqui vem atrás de Jesus Cristo. Se você vem atrás dele, glorifica o nome dele em todas as suas coisas. Nem todo evangélico é cristão. Nem todo evangélico é cristão. Então, para estarmos unidos com a fé apostólica, o que João está falando no verso 3, aqueles irmãos tinham que ouvir o que João viu e ouviu para que estivesse unido com ele, unido com a fé apostólica. Porque dessa maneira eles permaneceriam unidos nesse movimento que Deus iniciou com a morte e a ressurreição de Jesus. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A alegria do apóstolo era saber que aquela geração mais nova de cristãos guardaria aquilo que é tão importante na fé, que é a simplicidade do Evangelho e do relacionamento com Jesus Cristo. A partir do verso 5 agora, a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Irmãos, algumas pessoas ensinavam nesse período, já no final do primeiro século da era cristã, que Deus ele não podia ser conhecido, que Deus ele estava tão elevado, tão distante, que nós não poderíamos conhecê-lo como ele é. Então era necessário que nós adorássemos algumas entidades inferiores para então conhecer a Deus, e alguns desses até diziam que Jesus Cristo era uma dessas entidades inferiores. Então havia uma confusão muito grande. João então ele fala: olha, Deus é luz. E o que significa ser luz? Deus está manifesto. Deus pode ser visto. Deus pode ser conhecido. Deus pode ser, aleluia, Pai de cada cristão, porque Ele se revelou. A luz fala de revelação. A luz fala de esclarecimento. A luz fala de visão. Então Deus é a luz, eu posso conhecê-lo. Ele já se revelou. Cristo tirou o véu que nos impedia de conhecer a Deus, porque em Cristo nós vemos aquilo que Deus é claramente. Então Deus é a luz, não há escuridão nele. Quem quiser conhecer a Deus poderá fazer por Cristo, porque Ele já se revelou. O véu do templo já foi rasgado, nós temos acesso à presença de Deus. Aleluia! Cristo removeu o pecado, e removendo o pecado, Ele remove a inimizade que nós tínhamos com Deus. Então agora nós podemos conhecer a Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele. Ele é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos perdoados. Aleluia! Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluia. Você tem dimensão do que significa isso? Deus não olha para você como um velhinho gaga que não vê a próxima vez que você vai errar para te repreender. Não. Ele te vê como um filho.
que ainda está aprendendo a andar na presença dele. Um filho que quando cai, ele vai correr para te pegar e te colocar de pé novamente. Garanto que o Afonso e o Aguinaldo se lembram que os menininhos, eles estavam aprendendo a andar. E quando o bebê cai, é um capote feio. Principalmente quando bate a boca ou a cabeça. Faz um barulho que treme a casa. E o pai, quando vê o filho dele, não fica lá. Eu te falei, eu te avisei que você ia cair. Não. Ele vai correndo, ele abraça, ele pega no colo, ele dá um beijo, aleluia, até que aquela criança seja restabelecida, aleluia. E esse Pai Celestial que é luz, da mesma forma ele trata cada um de nós. Deus sabe da nossa incapacidade de amar incondicionalmente, então Ele nos acolhe com a sua graça, Ele nos perdoa, Ele nos ensina pelo seu amor a continuar servindo a Ele, aleluia, com integridade de coração. Deus se revelou. Verso 6, portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e com ações. Irmãos, o cristão ele não pode viver na escuridão. Deus é luz, os seus filhos têm que ser luz também. Aqui nós temos duas aplicações possíveis. A primeira, cada cristão deve se portar como um filho da luz, como alguém que não tem medo de afirmar que crê no Senhor Jesus Cristo. Muitos crentes são pessoas de moral inquestionável, pessoas irrepreensíveis, mas você não sabe que ela é cristã. Ela não assume a sua confissão publicamente. Você é cristã? Eu vou lá. Mas você é crente? Não, eu vou lá semanalmente. Eu vou. Não, mas você é cristão? Então, eu estou indo. Então esse ainda vive na escuridão. Ele continua escondido. Apesar de já ter absorvido valores, ele não tem coragem de assumir publicamente a sua confissão. Por isso, irmãos, que eu falo, diariamente nós temos que declarar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E isso em tudo, irmãos. Isso em tudo. É uma comparação boba, mas ela é válida. Você sabe muito de uma pessoa observando o comportamento dela na rede social. Não é mesmo? Eu fico assim observando, a gente segue, praticamente todos os irmãos aqui da igreja estão conectados comigo de alguma forma. E alguns a gente vê, ele comenta no culto, ele posta versículo bíblico, ele posta mensagem, tudo. Você fala, esse não tem medo de admitir que é cristão. Agora tem uns que o assunto é o time dele, política, futebol, piada. Você não vê compartilhar um versículo, mesmo na gravação da igreja dele, ele compartilha. Sabe o que é isso, irmãos? Medo de admitir que é cristão. Medo de levar a vergonha do evangelho na vida. Medo de ser taxado de fanático, de fundamentalista. Mas Jesus disse, olha, se vocês se envergonharem de mim, eu vou pegar vocês diante do Pai. Não é isso que está escrito? Então, aleluia, alegria na tristeza, Jesus Cristo é o Senhor. Com tudo e no bem ou mal, sou crente sim, lavado no sangue sim, perdoado sim. Eu creio que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou. Nós precisamos sair da escuridão, deixar de ser um crente, aleluia, agente secreto, que o Wesley pregou domingo aqui, e passarmos a ser testemunhas de Jesus Cristo, aleluia. Eu sou crente sim. Quantos são crentes sim? Glorifica o nome do Senhor. Eu sou crente sim. Eu passei por uma experiência engraçada na viagem das férias. Eu estava ali na entrada de Teresópolis, é o alto de uma das serras ali do Rio de Janeiro, e tem um pico ali que ele chama o dedo de Deus. Ele realmente parece uma mão com o dedo apontado para o céu. E eu estava ali fotografando, tirando foto com a Érica, e de repente o rapaz, ele passou, rapaz, não, senhor, e ele falou, olha, isso aqui é resultado de milhões de anos de erosão eólica. E eu, olha só, o camarada entende, né? Realmente.
Ele foi falando, antigamente, quando eu era mais novo, eu até acreditava, né, numa entidade superior que poderia ter feito essas coisas, mas agora eu estou mais esclarecido. Realmente eu acho que isso aqui é erosão, é natureza. A mãe terra realmente é a única entidade que existe. E olhando para mim, a Edna começou a ficar vermelha, falou: será que o senhor vai reagir ou ele vai ficar quieto? Aí eu olhei para a cara desse moço e falei: olha, senhor, eu respeito a sua opinião, mas eu sou cristão. Isso aqui quem fez para mim foi o Deus dos céus e da terra. Eu creio que foi Deus que fez, aleluia. E o moço ficou sem graça, desconversou e foi embora. Nós não podemos esconder a fé que temos. A nossa fé tem que ser externada. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, e eu sou servo dele, aleluia. Precisamos sair da escuridão, precisamos estar na luz. E aqui também fala, meus irmãos, que o nosso procedimento, nosso comportamento, de alguma forma deve mostrar sinais de que nós servimos a Deus, de que nós estamos participando de sua salvação. A graça, ela é radical, a graça, ela é maravilhosa. Pela graça, Deus perdoa os pecados que nós cometemos até conhecer Jesus e cometemos até hoje, que nós ainda vamos cometer. A graça radical. Ninguém vai entrar no céu por obra nenhuma que praticou. Se chegarmos lá, chegaremos somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. E se eu tivesse que depender de mim mesmo para chegar lá, eu estaria queimando no inferno agora. Mas pela graça do Senhor eu estou aqui com vocês nessa noite, somente pela graça. Mas essa graça está fazendo algo em nós, nesse momento. E essa graça vai nos levar a uma experiência de libertação do pecado. Aleluia. A graça já nos tirou do poder do pecado. Nós já fomos arrancados das trevas e colocados num bom lugar na presença de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13. Abra sua Bíblia, por favor. Mostra que a graça já nos proporcionou uma posição nova que nós não tínhamos. Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses está depois de Filipenses, antes de 1 Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, verso 13. Louvado seja Deus. Todos nos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Ele vos transportou, algumas traduções, Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, e vos levou para o reino do seu Filho amado, outras traduções. Então, quando a graça nos alcançou, ela arrancou a gente das trevas, da escuridão, de uma vida que não conhecia Deus, e nos deu uma posição nova. Agora nós estamos em Cristo, agora nós conhecemos a Deus, agora nós sabemos quem Deus é, agora nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora nós não somos mais trevas, nós somos luz. Por quê? A luz de Cristo resplandeceu na nossa vida. Aleluia. Então a graça já nos tirou das trevas, e agora essa graça está fazendo algo em nós. A graça nos tornou perfeitos? Não, mas nós não somos mais quem nós éramos. Olhe para trás. Você lembra quem você era no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador? E olha agora, quantos pecados já foram abandonados? Quanta maldade já saiu do coração? Quantas pessoas você já perdoou? Quantas lágrimas você já derramou de gratidão a Deus? A graça está mudando você. A graça está mudando você. A graça está mudando você. E vai mudar até quando? Filipenses capítulo 1, verso 6. Abra a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Todos irmãos encontraram? Amém.
questão que traz: aquele que em vós começou a boa obra. Que boa obra é essa? A graça. Não vai parar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Por isso a graça nos livra do estigma da perfeição. Nós não precisamos ser perfeitos. A perfeição é o nosso ideal, nós vamos falhar em alcançá-lo muitas vezes. Mas se falharmos, nós vamos fazer o que acontece aqui na continuidade de João. Nós vamos entender, é um processo que nós estamos vivenciando agora, e nós vamos vivenciá-lo até o retorno de Jesus Cristo. Voltando em 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. É isso que está escrito? Só dos pecados menorzinhos. É isso? Só dos pecados capitais. É isso que está escrito? Só dos pecados mais graves. É isso que está escrito? O que está escrito? Aleluia. Glória a Deus. Se você está na luz, você está unido com a igreja do Senhor. Quantos estão unidos com a igreja aqui? Glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está na luz, você tem comunhão com o seu irmão. Aleluia. Dá uma olhadinha à sua volta aí. Tem alguém aí que você não tem comunhão com ele? Dá uma olhada. Deixa eu ver. Ele não tem comunhão com o Aguinaldo, não. Ele não tem comunhão. Nem com o Afonso. Quase não gosta do Afonso. Até beijo na testa do Afonso, só dele. Você está bonitinho, brilhoso, né? Aleluia. Então, se nós estamos na luz, nós estamos unidos, estamos em comunhão. O que mais acontece? O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Eu sei que algum irmão aqui está num difícil processo de santificação. A santificação é um processo misterioso, irmãos, porque ele é operado pelo Espírito Santo dentro de gente. Nós não vemos a santificação acontecendo. O Espírito Santo está fazendo algo em nós que vai nos libertando gradativamente do pecado. Mas misteriosamente, alguns pecados a gente abandona na hora que se converte. Você lembra de algum? Tem coisa que você para na hora. E algumas coisas você vai levando anos. Às vezes um jeito turrão de ser. Você vai devagarzinho, você vai ficando. Às vezes uma maneira meio inadequada de se comportar, você vai deixando aos poucos. Às vezes uma forma meio indecente de vestir, você vai melhorando aos poucos. Às vezes um ego muito inflado, você tem que aparecer, seu nome tem que estar no cartaz em evidência. Devagarzinho vai acontecendo que você vai desaparecendo e Jesus começa a aparecer e brilhar na sua vida cada vez mais. Então a santificação vai nos levar a alguns processos, e nesse trabalho nós vamos falhar muitas vezes. Alguém pecou essa semana aqui? Quem pecou essa semana? Eu pequei. Não tem gente que não pega, não. Tem gente que não pega. Nunca, meu Deus do céu. Nunca é. Por isso que ele cobra o erro do irmão. Ele nunca é. Alguém pecou hoje? Eu falei. Deveria ter falhado? Não. Acho bonito ter falhado? Não. Não acho. Fico bravo quando eu erro. Fico bravo. Eu não quero errar. Eu não quero ser indiferente ao amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. O que ele passou ali foi por mim. Eu deveria estar lá. Ele subiu a cruz por mim. E quando eu deixo o pecado me dominar de novo, eu estou cuspindo na face de Cristo. Eu estou dizendo para Cristo que para mim é indiferente o que ele padeceu na cruz.
Então, quando nós pecamos primariamente contra o amor de Deus. Quem aqui já teve a triste experiência de decepcionar alguém que ama? Quem já passou por isso? Eu já. Tem experiência pior? De você encarar a pessoa que te ama, que te ajuda, e você sabe que você errou com ela. Tem alguma experiência pior? Então, nós fazemos isso todo dia com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém nos ama como Ele. Ninguém nos ama com o amor que Ele tem, com o amor tão tolerante, tão paciente. Quando eu peco, eu estou pecando contra Ele. Quanto amor, quanto investimento. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Se Ele derramou sangue na cruz, o sangue sobre mim, a vida dele foi derramada sobre a minha vida. Eu não posso ficar indiferente, irmãos. Mas Ele sabe que nesse processo de santificação eu vou errar. Então a sua cruz nos dá uma garantia perfeita, porque está escrito as palavras das Escrituras na boca de um apóstolo que estava com Ele. Se falharmos, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Graça maravilhosa, capaz de perdoar. Aleluia. Se Ele nos perdoou quando nós éramos pecadores e destinados à ira, quanto mais agora que nós somos reconciliados, adotados como filhos, aleluia, é outro tratamento, é outro nível. Eu sou filho de Deus, perdoado, pastor Aguinaldo, aleluia. Nós estamos andando o sangue nos limpa de todo pecado. A igreja precisa manter essa postura humilde com a graça de Deus. Às vezes, nós nos esquecemos de quem nós éramos. Às vezes, o cristianismo nos leva ao moralismo. Nós éramos pessoas que não tinham valor algum. E nós olhamos para pessoas que hoje estão como nós éramos antes. E nós olhamos com desdém. É um beberrão. Você era, só que você esqueceu. É uma mulher imoral. E você era, você se esqueceu. É um mau pagador desonesto. Mas você era e você se esqueceu. E aí você começa a andar no caminho do moralismo. E você se esquece que você não valia nada. Mas a graça de Deus te salvou e te colocou de pé. Então, João tinha medo que nós nos esquecêssemos disso. E o versículo 8 nos traz a memória que, se formos honestos, nós veremos que ainda somos devedores. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando. Não há verdade em nós. Então cuidado quando você aponta o dedo para o pecado do seu irmão. Cuidado. Você está apontando o dedo para o seu irmão, mas um você está apontando para Deus e 3 para você. Porque o seu pecado não é diferente do pecado do seu irmão. Às vezes nós temos tanto rigor nos pecados que nós já abandonamos. Só que nós nos esquecemos daquele que nós ainda praticamos. E se estamos de pé, não é por moralidade, é unicamente pela graça do Senhor Jesus. Então a igreja tem que tornar o moralismo pela graça, e ser acolhedora, e ser realmente amigável, e ser tolerante, porque senão nós corremos o risco de virar juízes. E o único juiz é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode abraçar quem está do seu lado e falar para ele: eu te aceito com todos os seus pecados. Faça isso. Diga para ele: eu te aceito com todos os seus pecados, do jeitinho que você é. Aleluia. E por que eu te aceito assim? Porque eu sei que você está assim hoje, mas a graça de Deus vai trabalhar em você. Porque a graça de Deus está trabalhando em mim. Aleluia. E nós vamos chegar à estatura de varões perfeitos. Glória a Deus.
Quantos têm essa esperança, glorifiquem o nome do Senhor. Nenhum de nós pode dizer que não tem pecado. Temos. Ah, mas eu já não peco como antes, graças a Deus, porque a graça faz efeito. Mas você ainda peca. E você precisa entender que Deus é tão santo que o menor pecado seu lançará você no inferno. Por isso nós precisamos da graça. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus. Por isso que eu não confio em mim para minha salvação, mas eu confio nele, na sua morte redentora, no sangue que ele derramou, na sua ressurreição. Tudo vem dele, nada vem de mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A salvação pertence ao Senhor. Se eu chegar lá, chegarei por ele. Se eu entrar nas nações celestiais, entrarei por ele. Nada em mim, tudo por ele. Ele é o Deus Salvador. Aleluia. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Levante a mão e adore. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Ele é o Deus Salvador. Vai adorando, vai adorando. Ele é o Deus Salvador. A graça vai te transformar. A graça vai libertar você do pecado. A graça vai te levar à santificação. A graça vai te levar à intimidade. Vem dele, vem dele, vem dele, vem dele, vem dele, vem dele. Aleluia. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Essa é a boa nova do Evangelho. Aleluia. Ele salva. Ele salva. Ele me salvou. Está me salvando e me salvará. Aleluia. Verso 9. Podemos pecar, mas temos uma promessa. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Aleluia. Confessar o pecado. Confissão. O que é a confissão? Eu caí em si do erro que eu cometi e buscar a ajuda de Deus. Confissão não é assim: Senhor, menti, mas eu menti porque o pastor Aguinaldo fez um negócio que eu não gostei. Eu menti porque o Luiz não me deu o Pai do Senhor. Eu menti por causa do... Não, isso não é confissão. Nunca vai ser confissão. Confissão é: Senhor, eu menti porque sou mentiroso, sou pecador, pequei por minha causa, porque sou fraco. Tem misericórdia da minha vida e me ajuda a melhorar. Se na sua confissão você olha para o outro, você nunca se arrependeu. Você continua se achando a última bolacha do pacote. Então, confissão é você assumir perante Deus a sua culpa e buscar a ajuda de Deus para a sua libertação. Só que nós temos que confessar. É difícil admitir, meus irmãos, que erramos. É difícil a gente admitir que erra. É difícil a gente admitir que o mundo não gira à nossa volta. É difícil a gente admitir que a gente precisa de Deus para tudo. É difícil. Por isso que a confissão é tão poderosa, porque quando a confissão nos leva a nos humilharmos, a brecha está aberta para Deus trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, nos nossos valores, na confusão que é a nossa vida. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O soberbo é aquele que acha que não erra, é aquele que sempre está certo, é aquele que Deus sempre falou com ele. Esse é o soberbo. Mas a Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde.
Aquele que sabe que às vezes não ouviu Deus coisa nenhuma, ele ouviu Ele mesmo, mas ele reconhece que precisa da ajuda do Senhor Deus. Aleluia. Quantos humildes eu tenho aqui? Adoro o nome do Senhor Jesus. Nós possamos reconhecer que nós não somos nada. Que nós estamos mais passíveis ao erro do que ao acerto, porque dessa maneira a graça de Deus vai operar em nós. Então, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados, e não apenas isso, Ele nos limpará de toda maldade. A confissão vai tirando a maldade que é em nós. Irmãos, ainda há mal em você. A velha natureza está aí ainda. É por isso que de vez em quando você inveja, de vez em quando você fica raivoso, arisco, de vez em quando você fala, se eu não fosse crente, eu pegava. Quem já fez isso já? Quando já não falaram assim, Espírito Santo, fica aqui só um pouquinho que eu vou lá resolver com o irmão. Tolinho, o Espírito Santo não sai de você, você é dentro, ele mora dentro. Não faz oração boba não, essa oração bacana. O Espírito Santo não é um demônio que entra e sai, ele veio para morar em você, ele não sai de você. Porque se ele sai de você, você está no inferno. Quem nos sustenta na fé é ele morando dentro de nós. Para com esse pensamento vagão que ele sai de você, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aleluia. Ele é o primor, ele é um selo. Você sabe o que é um selo? É aquela marcação que você faz no animal, não tem como tirar aquilo do animal. Quem entrou a terra está marcado. Se ele entrou em você, ele não sai. Aleluia! Marcado para sempre. Porque ele é o primor da nossa herança. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Então, a convicção vai nos limpando da maldade. Ela vai nos levando à benignidade, à bondade, que é o fruto do Espírito. Aleluia. Então, se você tem maldade no coração, seja humilde para reconhecer. Tem hora que a gente tem que orar, Senhor, eu estou tendo tanta inveja daquele irmão que eu sei que ele está te desagradando. Me purifica, Senhor. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou enciumado que aquele irmão recebeu a bênção e eu não. Isso é pecado. Peça para o Senhor purificar você. A vitória do seu irmão é a sua vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Último versículo para a gente terminar. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Deus afirma que os salvos pecam. Então qualquer pretensão sua de falar que você não erra, que você sempre acerta, é uma atitude tola, que vai te levar ao legalismo e à santificação. Você falha, você erra, Deus sabe disso, e você tem que ter humildade para reconhecer os seus erros, para que na sua humildade de buscar a ajuda de Deus, o Espírito Santo continue libertando você da presença do pecado, do poder do pecado, até que você alcance a estatura de varão perfeito. Você não tem que ser perfeito, mas você precisa ser humilde para reconhecer quando você erra e buscar a ajuda do Deus Todo-Poderoso, que não nega ajuda a quem o busca com sinceridade. Fique de pé em nome de Jesus.